O sistema pacote plano pode ser representado da seguinte maneira. Para resolver o exercício, será considerada a altura inicial igual a zero, na qual a energia cinética é igual a 128 joules, e a energia potencial gravitacional igual a zero. Antes de entrar no plano, o bloco desliza livremente. A sua altura não muda, então ele contém apenas a energia cinética. Quando ele entra no plano, duas formas de energia passam a atuar. A potencial gravitacional, porque a sua altura varia, e a energia térmica proveniente do atrito que se opõe ao movimento de subida. No fim do movimento, toda sua energia cinética é transformada em energia potencial gravitacional e energia térmica, porque ele para. Portanto, a energia cinética final é igual a zero. A energia potencial gravitacional é dada pela equação 8.9, que relaciona o peso do pacote e a altura em relação à referência. No desenho, essa altura é h. Decompondo o vetor da distância, é visível que a altura corresponde à componente y do vetor d. Lembrando que para a componente que o ângulo está colado, usa-se o cosseno, a altura é igual ao módulo do vetor vezes o seno do ângulo. Como o ângulo é 30 graus e o seno de 30 é igual a 0,5, a altura corresponde à metade da distância. E a outra forma de energia, a variação térmica, pela equação 8.31, relaciona a força de atrito cinético e a distância de deslocamento, que pode ser expandida para o coeficiente de atrito cinético multiplicado pela força normal vezes a distância do deslocamento. O coeficiente de atrito cinético é dado no exercício. A distância d tem que ser descoberta, e a força normal também. Iniciando por essa, a partir da análise do pacote em um ponto qualquer do plano, tem-se a representação a seguir. Considerando o eixo x na direção do movimento e o eixo y perpendicular à superfície, então a força normal aponta para mais y e a força de atrito cinético para menos x. A força-peso sempre aponta verticalmente para baixo, então ela possui componente x e y. Agora é necessário determinar um dos ângulos internos do triângulo retângulo que seja diferente do ângulo reto de 90 graus. Para isso, é possível utilizar as informações do triângulo retângulo formado pelo plano inclinado. Como o somatório dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, e no caso do triângulo retângulo, o oposto à hipotenusa é 90 graus, o ângulo θ mais o ângulo φ resultam nos 90 graus restantes. Como o ângulo θ é igual a 30 graus, então o ângulo φ é igual a 60 graus. Analisando o triângulo retângulo formado pela força-peso e suas componentes, percebe-se que o ângulo entre a força-peso e a sua componente x é igual ao ângulo φ. Logo, o ângulo entre a força-peso e a sua componente y é o ângulo θ. Aplicando a segunda lei de Newton no eixo y, sabendo que nele não há movimento, ou seja, a aceleração é zero, porque o pacote não perde contato com o plano, o somatório das forças em y é igual a zero. Logo, a força normal que aponta para cima é positiva e a componente y da força-peso, como aponta para baixo, será considerada negativa. Então, a força normal menos a componente y da força-peso é igual a zero. Logo, a força normal é igual à componente y da força-peso. Decompondo a força-peso, lembrando que para a componente em que o ângulo está colado, usa-se o cosseno, que é o caso da componente y, então ela é igual à massa do pacote vezes a aceleração da gravidade multiplicado pelo cosseno do ângulo. Usando a lei da conservação de energia, equação 8.36, para reunir as informações obtidas, sabendo que o sistema é isolado e não há forças internas, a variação da energia mecânica
mais a variação da energia térmica, mais a variação da energia interna é igual a zero. Não havendo energia interna, a variação da energia mecânica mais a variação da energia térmica é igual a zero. A energia mecânica consiste na energia cinética e na energia potencial gravitacional. E a variação por si corresponde ao valor final menos o inicial. Então, a energia cinética final menos a energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional final menos a energia potencial gravitacional inicial mais a variação da energia térmica é igual a zero. Como no fim do movimento o bloco para, a energia cinética final é igual a zero, e na posição inicial não há energia potencial gravitacional. Então a equação se torna simplesmente o negativo da energia cinética inicial mais a energia potencial gravitacional final mais a variação da energia térmica igual a zero. Isolando a variável d e usando números, a distância é de aproximadamente 4,298 metros.